Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou falar sobre os bebês reborn e o possível motivo dessa fama, né, desse alvoroço, essa histeria que tá nas redes sociais, né, essa nova trend. Qual será o possível motivo disso? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. É claro, de acordo com a minha visão, minha opinião. Vamos contextualizar brevemente aqui. Primeiro, origem. Eu vi que Bebês Reborn foi criado na década de 40, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e se consolidou em 1990. Então é uma coisa que já tem há bastante tempo, né? E antes, quer dizer, e depois disso, a primeira vez que eu ouvi falar de Bebê Reborn foi com a filha de um primo meu, que é de classe média e queria um brinquedo caro. E é um Bebê Reborn, né? Que é bem caro, né? Se for para pra ver o preço. Como é um boneco hiper realista, né? Parece realmente um ser humano, né? Um bebezinho. Então é mão de obra bem cara, enfim, é bem caro esse boneco. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar e eu sei que sabia que existia, né? Então é o máximo que eu sei de Bebês Reborn. E, obviamente, é o que muitas pessoas imaginam, né? Ainda mais quem entende um pouco da psicologia humana, né? Elas são usadas para ajudar na fase do luto de algumas mães que perderam suas crianças, né? Seus bebês, seja antes do parto ou depois, em pouco tempo, sabe? Então, basicamente essa é a função do bebê reborn, sabe? Não isso, não totalmente isso. Existe há bastante tempo, mas também é usado para isso. E bom, então, sem mais delongas, né? Sem enrolar tanto. Por que será que estourou? Por que será que virou essa febre? Os bebês reborn. A minha teoria, minha visão, que pode ter sido, né? Basicamente isso. Ou às vezes algoritmo, né? Algumas algoritmos da internet às vezes pega alguma trend, algum tipo de estilo de vida e acaba alavancando. E as outras pessoas vêm e acabam fazendo. Eu acho que também deve ser isso. Eu acho que essa deve ser a resposta, né? Ou, né? Eu acho que essa é a resposta, né? Algumas pessoas foram fazendo, mais pessoas foram mostrando seus estilos de vida, esse seu hobby, né, com o bebê reborn. E aí, mais pessoas foram fazendo. E aí virou que essa bola de neve e estourou essa trend nova. Isso é normal de acontecer. Isso já aconteceu várias vezes na época da humanidade. Vou dar alguns exemplos. Coisas malucas, tá? Vou dar um exemplo de uma coisa muito absurda que aconteceu e realmente foi comprovado que ocorreu, pelo que eu estudei, pelo que eu vi. Se você já pesquisou sobre época medieval, você já deve ter visto, né? É uma coisa meio underground, bem só quem gosta mesmo de era da época medieval, essas coisas bem tempos passados, deve saber, ó. Já deve ter visto, ouvido falar uma vez ou outra, vídeos ou livros, né? Que foi o período da dança, onde as pessoas dançaram até desmaiar. Na época de 1500 ou 1600, eu não me lembro exatamente qual foi a época. Mas uma parte da Europa, na época da Idade Média, enfim, época medieval, uma cidade da Europa, se eu não me engano, as pessoas começaram a dançar em público, e uma pessoa começou a dançar, um monte de gente começou a dançar, e deu essa histeria. As pessoas foram no efeito manada e todo mundo começou a dançar, e isso foi registrado. Tem registros disso, né? De que teve um período que as pessoas dançaram, a epidemia da dança na Europa. Entende? Imagina que absurdo, cara, que loucura. As pessoas dançaram. E acredito eu que muitas pessoas, elas não estavam dançando e acabaram dançando por causa disso. E é basicamente isso, sabe? Provavelmente foi uma coisa assim, sabe? Algum influenciador, um criador de conteúdo, sabe? Ou algumas pessoas que fazem só vídeos mesmo, não necessariamente seja uma pessoa que sempre está fazendo vídeo. Deve ter mostrado
várias pessoas mostraram sua rotina com um bebê reborn e acabou estourando. E aí outras pessoas acabaram copiando. O ser humano, ele é assim. Ele é assim, ele segue a massa. As pessoas seguem a massa. Você segue a massa, às vezes. Eu não sei. Entende? Isso é normal, porque é uma força muito forte. A massa, né? Você seguir uma trend e tudo mais, sabe? Ó, dá outro exemplo, sabe? Se lembra... Não sei se muitas pessoas vão lembrar, mas teve uma época, isso não foi tão absurdo, já falando de dança, né? Mas teve uma época em 2000 e... Faz tempo. Faz um tempo, acho que 2012. Por aí, esse tempo aí. Essas épocas aí. Que tinham pessoas... teve aquele Harlem Shake. Não sei se alguém vai se lembrar disso. Mas teve o Harlem Shake. As pessoas pegavam, era um vídeo assim de uma música, Harlem Shake, né? E... do corno terrorista. Escuta assim, sabe? E que quando chegava, era uma pessoa dançando, uma única pessoa dançando em público. Em público, normalmente em público. Um escritório ou em algum parque. É uma única pessoa dançando. Ela tá dançando lá. Quando chegava no hype da música, né? No momento, né? Da música. No auge da música. Era um monte de gente dançando. Entende? Cortava o vídeo e tinha um monte de pessoas dançando, fazendo loucura. Então, é isso aí. Entende? As pessoas são assim. E teve esse momento dos Reborn, entende? Então provavelmente deve ter sido isso, um efeito manada, um efeito de seguir a trend do momento, entende? Tem pessoas que seguem, pessoas que gostaram e começaram a seguir. E tem pessoas que querem seguir o momento e quer alguma fama ou algo assim, sabe? Querem alguma atenção. E é por isso que está no auge. Sei que esse vídeo eu falei meio óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. A única coisa que a gente precisa ter é um pouco de respeito e bom senso com algumas pessoas, né? Porque às vezes, como eu falei, os reborns, eles são... Algumas pessoas usam os reborns para tratar o luto. Então às vezes a gente pode criticar pessoas erradas. Entende? Criticar pessoas por fazer loucura já é uma coisa meio besta, né? Você pegar a fama para falar mal de pessoa que tá fazendo, sei lá, seguir uma trend. Você pegar e seguir a fama de falar mal das pessoas. Sei lá. É uma coisa meio boba, sabe? A única coisa que a gente precisa realmente enfatizar aqui, que é complicado, né? Quando a liberdade do outro acaba afetando os outros. A sua liberdade acaba tirando a liberdade do outro. Que nem muitas pessoas estão levando, né? Acho que por isso que também ficou muito famoso isso. Muitas pessoas estão levando bebês reborn pro SUS, né? Pros hospitais. Já é complicado você ser atendido pelo SUS. Imagina alguém vem e leva um boneco, com todo respeito, né? Pra quem gosta de reborn, leva um boneco pra ser atendido. É bem complicado. Isso pode também ter associações psicológicas também, né? Tipo, a pessoa não foi muito bem tratada na vida, mas enfim, eu não sou psicólogo, não vou entrar nesses termos. A única coisa que eu sei é que as pessoas elas seguem um ritmo, às vezes seguem uma tendência, seguem uma massa, e às vezes querem atenção também, entende? É basicamente isso, gente. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, sabe? Eu só falei sobre isso porque é um tema, né? Tá indo, ainda tá em alta. Às vezes eu acho que até tá saindo, né? Até tá diminuindo. Mas é basicamente isso. Algumas pessoas têm um hobby, e isso é normal. Mano, se você for ver os hobbies que as pessoas têm, que não seguem padrões sociais, isso acaba afetando, acaba vindo como uma loucura. Mas isso às vezes não é. Às vezes é só um hobby diferenciado das pessoas que nem antigamente. Bem antigamente, o pessoal que gostava de anime, se vestia, né, fazia cosplay, era criticado. Hoje em dia é aceito. Entende? Então, essas coisas que saem do padrão são muito criticadas. E
são coisas que saem do padrão, mas é normal do padrão do ser humano. As pessoas não vão sempre seguir o que a sociedade impõe, entende? Ou o que é normal socialmente. As pessoas vão ter hobbies, vontades diversificadas. Porque afinal a criatividade do ser humano é muito, muito vasta, né? Então, é isso. E, bom, aí tem o pessoal que está na zoeira, né? Às vezes só segue a tendência só. Eu acho que tem bastante isso. Quando uma coisa sobe na moda, muitas pessoas seguem. Então, daí é complicado. Mas é sempre bom a gente manter um bom senso, né? Ver quem a gente está criticando. Criticar em si, dependendo se for uma crítica construtiva, até vai, mas crítica destrutiva, aí só é algo inferior só. Bom, acho que já falei demais. Esse vídeo é mais pra comentar. Eu acho que poucas pessoas vão assistir esse vídeo até o final. Vai ter saco pra mim escutar. Mas enfim, se você teve, né? Eu acho difícil, mas se você teve saco pra escutar o que eu falei, a minha visão sobre isso. Comente aí o que você achou. O que você acha dessa trend, de tudo isso. Você concorda comigo? Com alguma coisa? Você discorda? Você tem outra visão? Enfim, os comentários estão abertos aí para vocês comentarem o que vocês acham. E bom, basicamente isso, pessoal. Isso aí. Lembrem-se de sempre respeitar um amiguinho, independente de qual seja a, a visão dele ou o hobby que ele segue. Contanto que ele respeite você também. E é isso aí, pessoal. É isso aí, não tem mais o que falar não, tá bom? Esse foi o vídeo. Fiquem bem, fiquem vivos e até.